Boa noite, galera que nos acompanha ao vivo aqui pelo Instagram. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Primeira live do ano de 2020. Eu não tinha feito live ainda esse ano, tá certo? Vão chegando aí, vão deixando o seu like, vão postando nos comentários, vão dizendo de onde você está assistindo essa live, de onde você está assistindo essa nossa primeira conversa de domingo à noite do ano de 2020. O Zezinho tá chegando por aqui, a Gatiunes, a Bia S. Melo, a advogada Marcia Almeida tá por aqui, galera toda tá chegando por aqui no pezinho da conversa, a Estudo Futura Delta, o Fábio Júlio. Bom, eu tô aqui no JUS 21, eu tô aqui na minha sala do administrativo do JUS 21, porque a gente estava organizando tudo ali embaixo. O JUS 21 funciona no empresarial e são vários andares. Então eu estava ali embaixo onde ficam os estúdios organizando tudo, porque como vocês sabem, amanhã começa a mega revisão do JUS 21 para a galera que vai fazer prova da primeira fase do 31º exame unificado. Então eu estava aqui com a minha equipe técnica que domingo à noite está trabalhando para deixar tudo pronto para que amanhã a gente possa fazer uma transmissão ao vivo, show de bola. A gente começa amanhã, dia 27, e vai até a véspera da prova da primeira fase com a nossa revisão no alvo, a mega revisão. São 2 semanas e na véspera tem a no alvo, sempre ao vivo, manhã e noite, vocês sabem, gerar conteúdo de qualidade ao vivo, manhã e noite, todos os dias. Mas aí eu acho que vai dar uma base de umas 70, 80 horas, não mais, quase 100 horas de transmissão ao vivo para vocês pelo YouTube. Não é tarefa fácil, mas a nossa equipe aqui do JUS 21 está empenhada domingo à noite para que amanhã essa fuleiragem que vos fale possa começar a transmissão a partir das 8h30, tá? E se você ainda não é inscrito na mega revisão JUS 21, vai no nosso site jus21.com.br, faz a sua inscrição. Tem gente perguntando assim, mas PLGG, se a transmissão é pelo YouTube, eu preciso me inscrever no site do JUS 21 para quê? Eu só assisto se tiver inscrito? Não, óbvio que não. Mas lá quando você faz sua inscrição no site do JUS 21, você recebe todos os materiais das aulas da mega revisão para você acompanhar com o material em mãos. Você recebe também o e-book de questões e ainda tem algumas surpresas que eu não vou dar spoiler e só vai saber quem entrar no nosso site e se inscrever tanto na mega revisão quanto no alvo, beleza? Então por isso que eu estou aqui no JUS 21 hoje à noite. Terminar essa live, eu vou ainda dar o retoque final para que amanhã a gente tenha uma excelente mega revisão para você. Lembrando, você não precisa estar inscrito para assistir, mas se você se inscrever, é claro que você tem acesso a um bocado de material complementar que vai ajudar demais, tá bom? Olha a nossa amiga Kátia Marinho aqui. Boa noite, Kátia. Como é que você tá? Kátia, que foi nossa aluna aqui, que passou aqui pelo JUS 21 e hoje é advogada lá no Ceará. Bom, galera, mas vamos lá. O tema da aula de hoje, amanhã a gente vai falar para o AB, tá? A partir de amanhã, 8h30 da manhã, você vai fazer o AB, fica ligado aqui com a gente que a gente vai falar de OAB. Mas hoje o tema que me traz aqui não é um tema afeto a essa prova da OAB. Eu vou começar aos poucos conversar com vocês acerca do pacote anticrimes, tá? O pacote anticrimes que é composto por 2 leis. A Lei 13.964 de 2019 e a Lei 13.968 também de 2019. A 13.968 entrou em vigor no momento da sua publicação e a 13.964 entrou em vigor 30 dias depois, entrou em vigor essa semana. E muita gente me questionava, quando saiu o pacote anticrimes, muita gente me questionava por que eu não estava fazendo live sobre o pacote anticrimes, por que é que eu não tinha gravado aulas ainda sobre o pacote anticrimes. Eu vi muita gente correr aí para vender curso do pacote anticrimes, para fazer live. E assim, cara, você vai ficando um pouco mais experiente. Eu acompanho o direito penal há mais de 20 anos.
eu acompanho o dia a dia da nossa jurisprudência, eu tô ligado no STJ e no STF todo dia, eu vivo escrevendo sobre direito penal, e com o tempo a gente acaba pegando uma certa malícia, a gente acaba pegando, não sei se o nome correto seria malícia, mas eu acho que a gente acaba pegando um certo feeling. Eu acho que o termo correto é esse aí, um certo feeling. E a gente sabe que uma coisa de um impacto desse tamanho, ele ia ter algum podamento por parte da jurisprudência. E eu ficava dizendo para todo mundo, eu digo, galera, tenha paciência. Até o final de janeiro a gente vai ter um bom cenário do que vai ficar o pacote anticrimes. Está terminando o recesso do STF, o presidente do STF esse ano vai ser o Fux, o Dias Toffoli não vai ter moral para tentar barrar algumas coisas que tem lá, enfim, a gente conversava isso, dito e feito. O Dias Toffoli suspendeu por 180 dias um trecho específico do pacote anticrimes, que foi o juiz de garantias, e o Fux chegou numa decisão liminar de ADI, inclusive eu vi muita gente dizendo, PLGG, pode liminar em ADI? Pode. Está cansado de ter liminar em ADI aí para torta e a direita. ADI é ação declaratória de inconstitucionalidade. Ele, numa liminar em ADI, suspendeu indefinidamente não só a figura do juiz de garantias, mas suspendeu aquela questão do arquivamento do inquérito policial, o expoente próprio do Ministério Público, suspendeu aquela questão da ilegalidade da prisão se a audiência de custódia não for realizada em até 24 horas, que era quase inexequível em grande parte do território brasileiro, e suspendeu também aquela historinha de que o juiz que de alguma forma tivesse contato com provas consideradas inaceitáveis no processo, ele não poderia dar continuidade no processo, que isso era uma outra coisa, obviamente, direcionada ao meu sentir, para invalidar muitos atos da Operação Lava Jato. E aí o Fux veio, decretou a suspensão específica desses 4 pontos. A suspensão desses 4 pontos corresponde mais ou menos aí a 22% de todo o pacote anticrimes. E o pacote anticrimes, com esta suspensão, ficou mais próximo da proposta original do ministro Sérgio Moro. É uma coisa que muita gente não se atentou ainda, tá? A partir dessa decisão do Fux, suspendendo indefinitivamente esses 4 pontos do pacote anticrime, eu vou dizer de novo para quem está ligado aí quais foram os 4 pontos que o Fux suspendeu. Ele suspendeu indefinidamente a figura do juiz de garantias, suspendeu também aquela história da nulidade da prisão se a audiência de custódia não fosse realizada em até 24 horas, suspendeu aquela alteração no processo de arquivamento do inquérito policial, lá do artigo 28 do CPP, que poderia ser feito expoente próprio pelo promotor de justiça, e modificou, na verdade, suspendeu aquela história que para mim era outra aberração, do juiz que de alguma forma tivesse contato com provas consideradas inadmissíveis no processo, ele ficaria impedido de dar continuidade à apreciação do feito. E eu sempre dizia que isso era absurdo, porque bastava alguém agir de má fé. Bastava alguém botar no meio de 300, 400, 500 provas juntadas a um processo, uma prova escancaradamente ilegal só para inviabilizar a continuidade do magistrado. Quando o Fux decretou a suspensão desses 4 pontos, houve uma espécie de poda na lei anticrime, e aí o projeto anticrime ficou mais parecido, não ficou idêntico, não ficou igual, mas ficou ali uns 70% daquilo que tinha sido proposto pelo juiz e hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ficou, vamos dizer assim, mais próximo do que o ministro Moro desejava e mais distante da proposta original lá de 2017 do senador da Rede Solidariedade, o senador Randolfo Rodrigues. Bom, a partir daí, agora sim, nós temos um cenário onde nós podemos trabalhar o projeto de crime, onde nós podemos imaginar o que é que vai servir para o ano de 2020. Por quê? Porque essa suspensão do Fux, 22% de uma lei é muita coisa, essa suspensão do Fux, ela tem só um jeito de cair. Na verdade, 2 jeitos de cair. Qual seria o primeiro? Se viesse um outro ministro em uma outra decisão liminar, contrário, que eu não acredito que vai acontecer, porque isso vai de encontro ao regimento interno do STF, ou se for pautado, a decisão final vai ter que ser do pleno do STF.
vai ter que ser pautado. E eu não acredito, com todo respeito, mas mais uma vez, é uma questão de feeling, é uma questão de percepção, de tanto tempo que a gente lida com direito penal. Eu não acredito que o Dias Toffoli venha a pautar. Eu vou até dizer que eu acho que vai faltar coragem para o Dias Toffoli pautar isso antes dele sair da presidência do STF. Para quem não sabe, o Dias Toffoli sai da presidência do STF em novembro e o seu substituto natural é o ministro Fux. E Toffoli está sob uma pressão tão gigantesca, Toffoli está levando porrada de tanto lado. E há quem diga que Toffoli está muito preocupado também na sua autopreservação. É tanto que Toffoli voltou atrás de uma série de decisões que ele levou porrada no final do ano. A decisão do DPVAT é uma delas. O Toffoli pagou para ver com a decisão do DPVAT e não sustentou, também foi a pressão. Então eu não acho que o Dias Toffoli vai pautar. E aí acho que isso só vem a ser pautado em 2021, já sobre a presidência do Fux. Então agora sim, agora nós temos um cenário onde nós podemos ter uma noção do que vai ficar a letra da lei, nós podemos ter uma noção do que efetivamente vai ser empregado. Inclusive, muita gente me perguntou, professor, para os concursos de 2020, para a próxima prova da OAB, porque o pacote anticrimes não cai no 31º exame unificado. O pacote anticrimes só cai para o pessoal a partir do 32º. Inclusive, eu estou dizendo para todo mundo, vai fazer o 31º exame? Passe agora, porque senão você vai ter que reestudar o direito penal e o processo penal para o 32º exame unificado. Então muita gente perguntando, eu preciso estudar isso que está suspenso? Não, você não precisa. É por isso, mais uma vez, aqui no JUS 21 nós temos uma preocupação muito grande em não fazermos nada de forma sodada, de não fazermos nada no oba-oba. Muita gente dizendo, por que é que tu não lança um curso do pacote anticrimes? Por que é que tu não grava logo as aulas de Delta 2020 dentro do pacote anticrime? Eu disse, cara, porque não adianta. Tu vai comprar um curso do pacote anticrime dia 2 de janeiro, quando chegar dia 30 de janeiro ele não serve para você. Ele está desatualizado. Tenha paciência, eu já vi isso acontecer outras vezes. Tenha paciência. Aí a galera, pai, por que tu não quer fazer não sei o que? Bom, tá aí mais uma vez a nossa percepção. De vez em quando as pessoas vão muito no oba-oba e acabam criando algo que é extemporâneo e intempestivo. Aqui no JUS 21 a gente prefere fazer as coisas com mais calma, até porque todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Mas a gente não quer ganhar dinheiro a qualquer custo, de todo jeito. A gente quer ganhar dinheiro de uma forma mais centrada, de uma forma mais balizada. Então, para você que vai fazer prova de delegado, de agente de polícia, de MP, você vai fazer prova do OAB no 32º exame em diante em 2020, você não precisa estudar, não precisa estudar os pontos do pacote anticrime que estão suspensos. Isso já elimina aí no mínimo 20% do seu trabalho. Tá bom? Se você estudar, você vai estar perdendo tempo e vai estar dor de cabeça. Isso elimina 20% do seu trabalho. Agora, os demais pontos, nós precisamos estudar, só que com um alerta. E aí eu queria que você prestasse bem atenção no que eu vou lhe dizer. Porque talvez isso seja o grande calcanhar de Aquiles da turma ao longo do ano de 2020. Nós temos o cenário. Nós sabemos hoje o que vai ficar, de novo, nós sabemos hoje o que vai ficar no pacote anticrime, show de bola. Agora a gente já pode começar a estudar, já pode começar a gravar aula, já pode começar a escrever livro, enfim. Só que o que está na letra da lei, ele vai ser aos poucos lapidado pela jurisprudência, principalmente do STJ, ao longo de 2020. Escute o que eu estou falando. Agora, final de janeiro e fevereiro, é o momento de você aprender o que está na letra da lei. É o momento de você aprender o que está escrito e válido. E depois que você aprender o que está na letra da lei, você precisa ficar ligado ao longo do ano, porque sem sombra de dúvida, o STJ principalmente, ele vai ter que dar um polimento, eu não chamo tolher, mas polir, ele vai ter que dar um polimento, ele vai ter que aparar certas arestas que o nosso legislador deixou. Vocês sabem, eu já disse isso várias vezes e não me custa repetir, o nosso legislador não é bom para fazer leis.
O Congresso Nacional, ele faz leis, as leis são feitas no Congresso Nacional por pessoas que não entendem de direito penal. A nossa técnica legislativa é muito ruim. Quando eu falo técnica legislativa, eu falo do Congresso Nacional. Ela é muito ruim. Então, a redação do pacote anticrimes, em muitos pontos, ela é uma redação falha e equivocada. Ela é uma redação falha e equivocada porque ela é uma redação que deixa margem a uma duplicidade de interpretações. E uma das regras mais basilares do direito penal é a taxatividade. O mestre Nelson Hungria costumava dizer o seguinte: a melhor lei penal é aquela que o mais simples dos homens, até o mais estudioso dos homens, seja capaz de entendê-la com uma primeira leitura. Essa frase não é minha, tá? Para ninguém dizer que eu estou me apropriando de frases dos outros. Essa frase é do professor Nelson Hungria. E Hungria dizia isso lá no primeiro capítulo do primeiro volume do livro dele. O mais simples dos homens e o mais estudioso dos homens, ele precisa ser capaz de ler uma lei penal e entender de primeira. É assim que as leis penais devem ser feitas. Mas infelizmente no Brasil a taxatividade não é muito respeitada. Então existem contradições e o nosso legislação penal é uma coxa de retalho. Você mexe num canto, você altera 20 outras coisas. Então tem muita coisa no pacote anticrimes que vai precisar ser lapidado, principalmente pelo STJ. E por que pelo STJ? Porque não há aqui inconstitucionalidade gritante no que ficou no pacote anticrimes. As inconstitucionalidades, para mim, foram suspensas pelo Fux. O que está dentro do pacote anticrime, para mim, não ofende a Constituição. Se não é questão de mérito constitucional, nós vamos fazer o quê? Nós vamos recorrer ao STJ. O STJ é o órgão máximo para apreciar questões de mérito infraconstitucional. Então, a interpretação de certos pontos aqui do pacote anticrime efetivamente precisará ser lapidada pelo STJ. Então você aprende o que está na lei agora e agora e no próximo mês, e ao longo do ano você começa a lapidar. Até porque, pessoal, o STF esse ano ele não vai mexer muito com esse pacote anticrime. Esse ano é ano eleitoral e o cenário está se moldando para isso. Nós estamos vivendo uma nova realidade do combate à grande marginalidade. Nós estamos vivendo uma nova realidade no combate às organizações criminosas. Nós estamos vivendo uma nova realidade no combate, até na mudança ideológica da sociedade, de combate àquela bandolatria, aquela ideia de que o meliante tudo podia, o cidadão nada podia. E esse pacote anticrime, em sua grande parte hoje, com as devidas suspensões feitas pelo Fux, ele é um instrumento muito eficaz, não, porque lei por si só não muda nada, mas ele é um instrumento sólido, vamos dizer assim, se bem aplicado, para dar continuidade a esse combate. Beleza? Feitas essas considerações, nós vamos doravante tratar de um ponto específico, que foi o ponto que mais me perguntaram até agora. Ao longo das próximas lives eu vou falar da legítima defesa no caso do sniper, vou falar da questão do perdimento de bens, porque envolve também a parte de direito tributário, vou falar na nova regra de unificação de pena para atender o limite de 40 anos, que mexe com súmula do STJ e do STF, vou falar aqui dos crimes em espécie, mas inequivocamente a coisa que mais está dando pano para manga em termos de dúvida é a questão da progressão de regime em crimes hediondos. As regras para a progressão de regime foram todas modificadas, tá? De novo, as regras para a progressão de regimes, elas foram todas modificadas. Até aquela lógica que nós passamos 100 anos adotando, de estabelecer progressão de regime por percentual, 1/6, 2/3, 3/5, metade, isso mudou. Por fração, desculpe. Agora é por percentual, agora se trabalha com 16%. A menor progressão de regime que nós temos é com 12,5%, aí depois 16%, 20%, 25%. Até a forma de pensar para tirar de fração e jogar para percentual foi modificada. E tudo de progressão de regime mudou. Mas o que gera mais dúvida é a progressão de regime em crime hediondo. As pessoas simplesmente não estão sabendo calcular a progressão de regime doravante em crime hediondo. É bom que se diga, tudo que eu falar só se aplica aos crimes hediondos praticados da entrada em vigor da Lei 13.964 para frente. Trata-se de uma norma penal mista, mas ainda uma norma penal maléfica ao réu, ela não retroage.
Quem cometeu o crime hediondo, por exemplo, no ano passado, vai progredir de regime pelas regras anteriores da lei dos crimes hediondos. Mas quem cometer crime hediondo da data da entrada em vigor do pacote anticrimes para frente, já deve se adequar a essas novas regras. E essas regras de progressão de regime em crime hediondo não estão mais na Lei 8.072/90. Ao artigo 2º, a parte do artigo 2º da Lei 8.072/90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, que tratava de progressão de regime, foi revogada. Escuta o que eu estou lhe falando. Eu estou vendo gente ainda, porque a progressão de regime em crime hediondo pela Lei 8.072, a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072 não trata mais de progressão de regime. As partes do artigo 2º dessa lei que versavam sobre progressão de regime estão revogadas. Aquela história de progressão de regime em crime hediondo de 2/5 e 3/5 se o condenado for reincidente, é para os crimes hediondos anteriores à vigência da nova legislação. Daqui para frente, as regras a serem adotadas é as que estão no artigo 112 da LEP. Se você vai estudar a progressão de regime em crime hediondo, anote esse artigo. Artigo 112 da Lei das Execuções Penais, Lei 7210/84, por óbvio, com as alterações introduzidas pela Lei 13.964 de 2019. Se alguém porventura puder me ajudar, eu agradeço. Se alguém puder digitar aí nos comentários, porque nem todo mundo consegue pegar o número da lei, eu vou dizer de novo. Se você for estudar progressão de regime para crimes hediondos praticados ex nunc, daqui para frente, tá? Você deve se pautar pelo que está no artigo 112 da LEP, Lei das Execuções Penais, Lei 7210/84, com as devidas alterações que lhe foram introduzidas pela Lei 13.964/2019. Então fica a dica para você já saber qual legislação pegar. E aí o que é que está previsto lá? Bom, nós temos, eu anotei aqui para ficar mais didático, eu fiz um esqueminha, inclusive esse esqueminha que eu fiz aqui para o meu livro, eu vou disponibilizar para a galera do JUS 21, todos que são a professora Natália Barroca, muito obrigado aí, a nossa professora aqui do JUS, Natália Barroca, nos acompanhando e nos ajudando, muito obrigado. Todo mundo que for matriculado nas turmas de polícia do JUS 21 vai receber esse esqueminha que eu estou trabalhando nele. Hoje, 5 horas da manhã eu estava trabalhando nele, e aí ao longo da semana eu termino e disponibilizo na área do aluno do JUS 21, tá bom? Inclusive quem já é aluno do JUS 21 das turmas do segundo semestre de 2019, no final eu tenho uma surpresa para vocês. Então vamos lá, vamos pegar aqui o crime hediondo. O cara cometeu o crime hediondo próprio ou o crime hediondo equiparado? Lembrei de um detalhe. O rol dos crimes hediondos foi alterado, tá? Depois também, se você puder, olha a Lei 8.072/90. O rol dos crimes hediondos da Lei 8.072/90 foi alterado. Hoje, no parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.072, nós temos uma série de crimes que originariamente nós não tínhamos. E no caput também. Então, houve uma ampliação. Você tem hoje 30% a mais de crimes hediondos do que nós tínhamos no final do ano passado. Os crimes hediondos próprios foram ampliados e continuamos tendo os crimes hediondos equiparados. Quais são os crimes hediondos equiparados? Tortura, terrorismo e tráfico de drogas. Um detalhe específico para quem estiver assistindo essa live e for fazer concurso para polícia, para delegado de polícia. Se você precisar indicar quais são os crimes hediondos próprios, você vai se referir a tudo que tiver listado no artigo 1º, seja no caput ou no parágrafo. Decora essa terminologia, que já caiu várias vezes em concurso de delegado. Crimes hediondos próprios são aqueles que estão listados no artigo 1º da Lei 8.072/90, por óbvio, com as devidas alterações do pacote anticrime, seja no caput, seja no parágrafo 1º. Crimes hediondos equiparados são os do artigo 2º, os famosos 3 T's: tortura, terrorismo e tráfico de drogas. E por que é que eu fiz questão de abrir esse parênteses? Por 2 motivos.
Primeiro, tem muita gente que não sabe ainda que o rol dos crimes hediondos foi alterado. Tem muita gente ainda trabalhando com aquela lista dos crimes hediondos que tinha decorado ano passado. Não faça isso. O rol dos crimes hediondos foi ampliado em quase 30%. E um segundo detalhe, eu já vi, o que eu vou falar aqui é com todo o respeito, todas as vênias, eu não quero criticar seu ninguém, eu apenas estou dando um alerta que eu julgo pertinente aos meus alunos, tá bom? Eu vi postagem nas redes sociais nas últimas semanas, onde a postagem dizia assim: crimes hediondos equiparados. Aí fazia referência ao parágrafo do artigo 1º. Se você botar isso numa prova, principalmente numa prova discursiva, numa prova oral, você erra. Eu vi, foi ninguém que me disse não, eu vi no Instagram postagens onde o cara colocava assim: crimes hediondos equiparados, aí botava artigo 1º, parágrafo único da Lei 8.072. Está errado. Crimes hediondos equiparados são apenas 3: tortura, terrorismo e tráfico de drogas. Os crimes hediondos próprios são todos do artigo 1º, seja do caput, seja do parágrafo, ok? Partindo da premissa que você sabe que os crimes hediondos foram alterados, como é que ficou a progressão de regime para o próprio e para o equiparado? Primeiro, eu tenho uma regra geral estabelecida pelo legislador. Eu estou lendo aqui porque eu não sei decorar ainda os percentuais para não dar errado para vocês. Eu tenho uma regra geral estabelecida pelo legislador, que é o crime hediondo sem resultado de morte e sendo réu primário. Por que eu estou batendo nessa tecla? Antes, quando nós tratávamos de crimes hediondos, nós só fazíamos diferença se o cara era primário ou reincidente. Agora existe uma segunda diferença para fins de progressão de regime. Eu tenho que observar se ele é primário ou é reincidente e tenho que observar se o crime hediondo praticado por ele resultou ou não em morte. E veja, a lei fala com resultado em morte, para que muitos não achem que é só homicídio. Tem vários crimes hediondos que não, óbvio, não é um homicídio, tem resultado de morte. Lesão corporal com resultado de morte, quando praticado contra autoridades policiais, epidemia com resultado de morte, são crimes hediondos. O roubo qualificado pelo resultado morte, que é o latrocínio, é um crime hediondo. Então, hoje, quando você for observar a progressão de regime em crime hediondo, você primeiro tem que observar se o cara é reincidente em crime hediondo. Agora a reincidência é específica. Antigamente tinha aquela discussão se era genérico ou específico, agora a lei diz que a reincidência é específica, se ele é reincidente ou não em crime hediondo e se o crime hediondo por ele praticado teve ou não teve morte, ok? Pois bem, então qual é a regra geral? A regra geral é o crime hediondo que não resultou em morte. Frise a negativa das minhas palavras. O crime hediondo que não resultou em morte em sendo condenado primário. Nesse caso, a progressão de pena dele dá-se-á com 40% de cumprimento do regime originário. De novo, 40% de cumprimento no regime originário. Se alguém chegar numa prova e perguntar assim para você: na regra geral, qual é o lapso temporal para a progressão de regime em crime hediondo? 40%. Por quê? Porque a regra geral considerada pelo nosso legislador é um crime hediondo praticado por um réu primário e que não tenha resultado em morte. Frisa isso, que isso é novidade. Réu primário e que não tenha resultado em morte. Então a progressão dá-se-á com 40%. Porém, se o indivíduo for primário, mas o crime hediondo por ele praticado resultou em morte, como é que fica essa progressão de regime? Nesse caso, a progressão de regime é com metade da pena. A progressão de regime é com um cumprimento mínimo de 50% da pena. E nesse caso, não pode mais existir concessão de livramento condicional. De novo, que isso é uma novidade. Se o cara for condenado por um crime hediondo, sendo ele primário,
mas o crime hediondo por ele praticado resultou em morte, a sua progressão de regime será com o cumprimento mínimo de 50% da pena no regime originariamente sentenciado. E nesse caso, ele não tem direito a livramento condicional. De novo, nesse caso, ele não tem a possibilidade de livramento condicional. O pacote anticrime mudou também o artigo 83 do Código Penal. Vamos traduzir essas duas colocações iniciais através de um exemplo que pode cair na sua prova. Vamos imaginar que a sua prova diga o seguinte: o indivíduo réu primário foi condenado por tráfico de drogas nos termos do caput do artigo 33 da Lei de Drogas. Eu estou especificando qual é o tipo penal, porque daqui a pouco eu vou dar um bizu adicional. Está lá na sua questão. O indivíduo, no mês de janeiro de 2020, praticou tráfico de drogas, caput do artigo 33 da Lei de Drogas, e foi condenado, está cumprindo pena. Como é que ele progride de regime sabendo que ele é primário? Beleza. Tráfico de drogas é crime hediondo? É. Crime hediondo equiparado. Se a questão lhe diz que ele praticou só tráfico, não tem resultado morte. Então eu tenho um crime hediondo praticado por um réu primário que não resultou em morte. A progressão de regime é na regra geral, 40% da pena cumprida no regime originário. Vamos imaginar que o juiz decretou para esse cara aí nesse tráfico, vamos imaginar que o juiz decretou 10 anos. O tráfico é de 5 a 15, o juiz decretou 10 anos, começa no regime fechado. Toda pena superior a 8 anos inicia no regime fechado. Quanto tempo ele vai permanecer no regime fechado para poder progredir para o semiaberto? 4 anos, 40% do regime originário, beleza? Por que é que eu fiz questão de especificar que o cara tinha caído no caput do artigo 33? Por um motivo simples. O que antes era jurisprudência, aí é um bizu adicional, tá? O que antes era jurisprudência agora virou lei. A lei das execuções penais, com a modificação do pacote anticrimes, deixou bem claro que tráfico privilegiado não é crime hediondo, tá certo? Hoje está escrito, foi uma colocação legislativa decorrente do pacote anticrimes. Antes isso era jurisprudência do STF, agora você já não precisa mais recorrer à jurisprudência, agora é letra de lei. O tráfico privilegiado é aquele parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Quando o traficante é primário, de bons antecedentes, não se dedica habitualmente à atividade delituosa, não integra a organização criminosa. É o tráfico privilegiado. Tráfico privilegiado hoje, por força de lei, não é crime hediondo. Antes era jurisprudência, agora está escrito no texto legislativo. Mas, óbvio, eu estou citando que o cara caiu no caput do 33. Tráfico de drogas, crime hediondo equiparado, réu primário, não teve resultado de morte, progressão de regime em 40%. Beleza? Agora vamos imaginar uma outra situação. Imagina só que o cara foi condenado por feminicídio. O cara matou a esposa. Homicídio qualificado pelo feminicídio. Crime hediondo. Todas as hipóteses de homicídio qualificado são hediondas. São considerados crimes hediondos. Então eu tenho um condenado por crime hediondo que teve resultado morte. Ele é réu primário. Nesse caso, a sua progressão de regime demanda do cumprimento de, no mínimo, 50% da pena originariamente sentenciada. E, nesse caso, ele não tem direito a livramento condicional. Essa historinha do livramento condicional, essa novidade vai derrubar a gente assim, vai sair, vai despencar, vem que nem uma foice cortando muita gente nos concursos que não tiver ligados nisso. Ok? Vamos lá, mais um passo. Agora, vamos imaginar que o indivíduo ele pratique um crime hediondo sem resultado morte, um crime hediondo sem resultado morte, e ele seja reincidente na prática de crime hediondo. Lembra que eu falei no começo da live que era reincidência específica? O cara cometeu um crime hediondo que não resultou em morte, mas ele é reincidente em crime hediondo.
Nesse caso, a sua progressão de regime será com 60%, pegaram pesado aqui, 60% da pena originariamente sentenciada. De novo, 60% da pena originariamente sentenciada. É por isso que teve uma gritaria tão grande de muita gente contra esse pacote anticrime, porque realmente ele está deixando quem comete crime hediondo mais tempo preso. É o que se espera. A efetividade da execução penal presume que o cara não seja condenado a 10 anos, tira 1 ano e 8 meses de cadeia e sai rindo da sociedade. Então, se o indivíduo for reincidente em crime hediondo e o crime hediondo por ele praticado não tenha resultado em morte de ninguém, nesse caso a progressão de regime é com 60%. Agora eu insisto, a reincidência passa a ser de natureza específica. A nossa amiga Mariana Caldeira está pedindo para repetir. Vamos lá. Condenado reincidente específico em crime hediondo, que não resultou em morte, progressão de regime com 60% da pena. E a última situação nesse contexto: crime hediondo com resultado em morte e condenado reincidente. Eu estou pegando o pior dos cenários. Crime hediondo com resultado em morte e condenado reincidente específico, reincidente em crime hediondo. 70% da pena sem a possibilidade de concessão de livramento condicional. Se o cara pegar 10 anos, ele passa pelo menos 7 no regime fechado. Vou dizer de novo. Aqui é o que você tem de mais pesado no caso do crime hediondo com resultado morte. Crime hediondo que resultou em morte, em sendo condenado reincidente, a progressão de regime só poderá acontecer depois de cumprido 70% da pena no regime originariamente sentenciado e, óbvio, não tem a possibilidade de concessão de livramento condicional. Um detalhe, se for crime hediondo, tiver resultado morte, seja o cara primário ou reincidente, ele não tem livramento condicional. Crime hediondo com resultado de morte, seja o réu primário ou reincidente, ele não tem possibilidade de livramento condicional. Beleza? Só que aí vem um detalhezinho curioso, que é um detalhe que eu acho que a jurisprudência vai ter que lapidar, que é um detalhe que eu acho que a jurisprudência vai ter que chegar junto, porque aqui vai surgir uma celeuma e com certeza o STJ vai ser suscitado a isso. Nós temos algumas situações específicas para a progressão de regime em se tratando de crime hediondo. São 3 situações específicas, situações particularizadas, vamos dizer assim. Quais são essas 3 situações? A primeira, o indivíduo que integrar organização criminosa destinada à prática de crime hediondo. Eu vou abrir um parêntese aqui, tá bom? Com a mudança da lei anticrime, integrar, custear, patrocinar, financiar, fazer parte de organização criminosa que se destine à prática de crime hediondo ou hediondo equiparado, passou a ser crime hediondo. Isso é uma novidade, não é o tema da nossa live, eu vou fazer uma live aqui depois falando especificamente sobre o ORCRIM, especificamente sobre a organização criminosa, mas eu preciso antecipar isso para vocês. Nós agora passamos a ter uma figura de hediondez para todos aqueles que integrarem a organização criminosa, se essa organização criminosa se destinar à prática de crimes hediondos. Aí tem gente que diz, mas isso não é bis in idem? Não é. Integrar a organização criminosa é crime formal, é crime de perigo abstrato. Se o cara integra uma organização criminosa e no contexto dessa organização criminosa ele comete um crime hediondo, ele responde por fazer parte da organização e pela prática de crime hediondo. Se ele integra uma organização criminosa destinada à prática de crime hediondo, mas ele é preso antes de efetivamente praticar o crime, ele responde pelo delito de integrar a organização criminosa. Então, cuidado. Giovanni, todo mundo que fizer parte de um ORCRIM incorre em crime hediondo, fazer parte de organização criminosa já caracteriza a natureza de hediondez? Não caracteriza. A Lei 8.072 é específica. Será considerado crime hediondo integrar a organização criminosa que tenha por finalidade
à prática de crimes hediondos. Então, se eu integro uma organização criminosa que se destina à prática de roubo qualificado, eu faço parte de uma organização criminosa que se dedica a roubo qualificado, a tráfico de drogas, a crime de extorsão, eu integro uma organização criminosa que se destina à prática de crimes hediondos. Esse meu crime formal, integrar a organização criminosa, por si só, já é hediondo. Então, o indivíduo que comete crime de integrar a organização criminosa, se ele for primário e esta organização criminosa se destinar à prática de crimes hediondos, ele vai progredir com 40%, 40. Ele vai progredir com 40% no mínimo do regime inicialmente sentenciado. Vou dizer de novo, que aqui o troço é específico mesmo, aqui é o Cancão Pios Caboré canta dentro. Se o indivíduo for condenado por integrar uma organização criminosa que se destina à prática de crimes hediondos, e ele for réu primário, ele vai progredir de regime depois de cumprir no mínimo 40% da pena. Nas mesmas condições, ele integra uma organização criminosa, de novo, nas mesmas condições, ele integra uma organização criminosa destinada à prática de crimes hediondos e é reincidente em crime hediondo, reincidência sempre específica, a sua progressão de regime será com um cumprimento mínimo de 50% da pena. Pegar esse bizu, ainda tem um terceiro detalhe, mas eu preciso que vocês fixem esse bizu. Integrar a organização criminosa destinada à prática de crime hediondo, condenado é primário, progressão de regime dar-se-á com cumprimento mínimo de 40% da pena. Integrar a organização criminosa destinada à prática de crime hediondo, condenado reincidente específico. Toda a reincidência aqui é específica em crime hediondo. Reincidente específico em crime hediondo, progressão com 50%. Agora vê o pulo do gato. Vê o detalhe que para mim vai fazer a diferença entre quem sabe e quem não sabe essas alterações da lei. Se esse cara que integrar a organização criminosa, ele for chefe, ele for líder, ele exercer poder de comando, ele exercer poder de liderança, aquela famosa teoria do domínio funcional do fato adotado pelo STF, o cara integra a organização criminosa destinada à prática de crime hediondo, mas fica comprovado no curso do processo que ele era chefe, ele era líder, ele tinha condição de mandar e desmandar, ele tinha efetivo poder de comando em relação à organização criminosa. Neste caso, tanto faz ele ser primário quanto ele ser reincidente, ele só progride depois de cumprido 60% da pena. Tá bom? De novo, eu acho que aqui a regra da proporcionalidade não foi satisfeita, mas é isso que está na letra da lei. O cara integra organização criminosa. Esta organização se destina à prática de crime hediondo e fica provado no curso do processo que ele é chefe da organização, que ele é líder, que ele é gerente, que ele tem efetivo poder de mando e de decisão. Neste caso, tanto faz ele ser primário ou ele ser reincidente. A sua progressão de regime será sempre com 60% no mínimo da pena cumprida no regime originariamente sentenciado. E aqui onde é que eu acho que vai entrar uma discussão forte no STJ? Na verdade, duas discussões, deixa eu ver a hora aqui, dá tempo ainda, duas discussões que eu acho que assim, vocês poderiam inclusive me fazer que vai chegar ao STJ essa discussão. Vamos imaginar o seguinte cenário, certo? O cara integra a organização criminosa. Ele, ao integrar a organização criminosa, essa organização se destina à prática de crime hediondo, ele é chefe, ele lidera. E no contexto desta organização, houve a prática de um crime hediondo com resultado em morte. O cara é líder de uma organização criminosa. Essa organização criminosa pratica crime hediondo, fica provado que esse cara tem poder de mando, poder de comando, poder de decisão. Esse cara é reincidente, para piorar ainda mais o cenário, ele é reincidente em crime hediondo e a organização cometeu um crime hediondo com resultado em morte.
Como é que ficaria a progressão de regime desse cara nesse caso? Aí ele cai na regra dos 70%. Ele cai na regra mais severa. Toda vez que houver a prática de um crime hediondo, com resultado em morte, independente de ser no contexto de ORCRIM ou não, se o condenado for reincidente, a sua progressão será com 70%, que é o pior cenário de progressão que a gente tem. De novo, a progressão será com 70%, que é o pior cenário de progressão que a gente tem. De novo, o cara integra a organização criminosa. Ele é chefe, ele é líder, ele é o tampa da organização. Essa organização, ele é reincidente. Essa organização criminosa praticou um crime hediondo com resultado em morte. Ele é reincidente, a organização praticou um crime com resultado em morte, ele é o chefe. A sua progressão de regime será no patamar mais elevado, será no patamar de 70%. Agora, quer ver uma questão que se aparecer na prova é para esbagaçar? Vê o seguinte cenário: o cara é chefe de uma organização criminosa. Essa organização criminosa efetivamente praticou crime hediondo sem resultado em morte. Essa organização criminosa efetivamente praticou crime hediondo sem resultado em morte. Ele é réu primário. A progressão é com quanto? Com 60. 60. Se for o líder da ORCRIM, se for o líder da organização criminosa, ele for primário ou reincidente, e o crime praticado pela organização não tiver resultado morte, para esse chefe, a progressão é com 60%. Agora, se tiver resultado em morte e ele for reincidente, a progressão é com 70%. Ok? Pegaram esse bizu? Eu acho que vai ter que ter aí uma podada nessa parte pelo STJ, mas é o cenário que nós temos hoje. Um outro detalhe, aí depois eu vou abrir rapidamente para algumas perguntas, um outro detalhe também que provocou uma repulsa muito grande na época que o projeto do Moro foi enviado, é porque condenado por crime hediondo que resulta em morte, perde direito à saída temporária. Lá no regime semiaberto, está no artigo 122 da LEP, eu não vou me lembrar o parágrafo. Se alguém que está acompanhando a live aí puder me ajudar, eu agradeço demais. Pega a lei das execuções penais aí, abre o artigo 122, vê qual é o parágrafo lá da LEP que passa até essa redação, mas a LEP diz que aquela saída temporária que é possível no regime semiaberto não pode mais, no caso da prática de crime hediondo com resultado em morte. De novo, não pode mais no caso da prática de crime hediondo com resultado em morte. Decore isso, certo? Eu não vou lembrar agora de cabeça qual é o parágrafo do artigo 122 da Lei das Execuções Penais. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço muito, mas está escrito na LEP hoje, pelo pacote anticrimes: se o indivíduo cometer crime hediondo com resultado em morte, decore isso, crime hediondo com resultado em morte, não pode mais se beneficiar da saída temporária caso ele esteja no regime semiaberto, tá bom? Pronto, a Kátia Marinho está nos ajudando, está dizendo que é o parágrafo 2º. Obrigado, Kátia, eu não lembrava de cabeça qual era o parágrafo e não queria dar a informação errada, então está confirmado aí por a nossa amiga advogada lá no Ceará, Kátia Marinho. Artigo 122, parágrafo 2º da lei das execuções penais, da lei 7210/84, tá bom? Vamos lá, vamos abrir rapidamente aqui para algumas perguntas. Galera, eu lembrei de um detalhe. Sabe o que é que eu acho que as provas poderiam cobrar para vocês também? Eu falei no começo da live de hoje que a menor progressão de regime que a gente, o menor lapso temporal para a progressão de regime que nós temos hoje é de 12,5% da pena. Eu, inclusive, estava comentando isso recentemente numa roda de amigos, e aí alguns amigos disseram: de onde foi que tu tirou isso, Giovanni? Eu estou aqui com a lei das execuções penais aberta, ela só fala a partir de 16%. É 16%, 16%, 20%, 25%, 30%.
E aí, como eu digo, estudar direito penal, estudar processo penal, carece de você ter uma visão conglobante. Você não pode estudar um artigo só. Eu não posso estudar só o artigo 122, assim, o caput, e achar que eu sei progressão de regime. Eu tenho que estudar tudo. E aí, quando eu cheguei e falei, olha, tem uma progressão de regime com 12,5%. O povo me chamou de doido, mas tem. Sabe qual é? Não houve modificação no parágrafo, se eu não me engano, é o parágrafo 8º do artigo 112, que fala da progressão especial para mulher gestante ou que for mãe de criança ou de pessoa com deficiência. Eu tenho uma regra específica na lei das execuções penais que não foi alterada. De novo, eu tenho uma regra específica na lei das execuções penais que não foi alterada pelo pacote anticrime, que é a regra de progressão de regime para o caso das mulheres que sejam mães ou responsáveis por crianças. Quem são crianças? Todo mundo que tem menos de 12 anos. De acordo com o ECA, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei 8.069/90, criança é quem tem menos de 12 anos. Então, a mulher é mãe ou responsável por criança, ou seja, com menos de 12 anos. Ou a mulher está gestante, ou a mulher está grávida, ou ainda ela é responsável por pessoa com algum tipo de necessidades especiais, pessoa com algum tipo de deficiência. Nesse caso, existe a possibilidade, sendo o crime hediondo ou não, dela progredir com 12,5% da pena. Giovanni, de onde porra foi que tu tirou esses 12,5% da pena? A lei fala em 1/8. Só que nós entendemos que a lógica mudou, não se fala mais em fração e sim em percentual. 1/8 é a mesma coisa de 12,5%. Se você não acredita, divida 100 por 8. Ponto. Acabou-se. Então, sim, existe sim uma possibilidade de progressão de regime com um cumprimento mínimo de 12,5% da pena. É no caso da mulher que seja gestante, esteja grávida, que seja mãe ou responsável por criança. Criança é quem tem menos de 12 anos de idade, ou responsável por pessoa portadora de necessidades especiais, pessoa portadora de algum tipo de deficiência. Nesse caso, seja o crime hediondo ou não, não interessa. Ela pode progredir com 12,5% da pena, desde que sim, gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa portadora de deficiência. Criança abaixo de 12 anos, portadora de deficiência, qualquer idade. Nesse caso, ela poderá progredir com 12,5% se ela satisfizer os seguintes requisitos, que são cumulativos. Perdão. Não ter cometido o crime com violência ou grave ameaça à pessoa. O crime tem que ser sem violência ou grave ameaça à pessoa. Não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente. Ser primário e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, e não ter integrado a organização criminosa. Esses 4 requisitos, se você quiser dar uma olhadinha depois, está no parágrafo 3º, o pessoal está me informando aqui, parágrafo 3º do artigo 112, inciso 3. Parágrafo 3º do artigo 112, inciso 3. Esses requisitos, eles são cumulativos, tá bom? São cumulativos. É preciso que o crime tenha sido sem violência ou grave ameaça. O crime não pode ter sido cometido contra seu filho ou dependente. Ela tem que ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, e não ter integrado a organização criminosa. Nesse caso, seja hediondo ou não, ela progride com 12,5%, que é 1/8 da pena. Sabe onde é que você aplica isso assim de forma muito corriqueira? Você aplica isso de forma muito corriqueira no caso das mulheres que caem por tráfico. Às vezes acontece da mulher estar lá no estabelecimento prisional porque ela foi presa traficando drogas. Ela caiu por tráfico, não deu tráfico privilegiado, ela caiu no artigo 33 da Lei de Drogas. Eu conheço um caso, sem citar nomes, eu conheço um caso de, não vou entrar no mérito aqui se é certo ou errado, se é justo ou injusto, mas de uma mulher, ela estava grávida de 4 meses e ela foi pega vindo do interior para a capital, no ônibus da Progresso, trazendo 4 quilos de droga. Ela estava trazendo na bagagem 4 quilos de maconha, e a Polícia Rodoviária Federal está acochando aqui. Ela trouxe 4 quilos de maconha e foi presa em flagrante.
e ela foi condenada por tráfico e estava gestante. Nesse caso, ela cometeu um crime hediondo, mas foi um crime sem violência ou grave ameaça. Não foi um crime contra filho ou dependente. Ela é primária e tinha bom comportamento carcerário e não fazia parte de organização criminosa. Pegou a droga para ganhar dinheiro. Nesse caso, ela teve direito à progressão de regime com 1/8 da pena. Ela foi condenada na época pelo magistrado a 6 anos e 9 meses e aí tirou 1/8 e progrediu do semiaberto para o regime aberto. A Gisele está perguntando, e no caso do infanticídio? Infanticídio não pode, Gisele, porque o infanticídio é um crime contra o filho ou dependente. O que é infanticídio? É a mulher em estado puerperal matar o próprio filho. E um dos requisitos para você ter essa progressão com 1/8 é que o crime não seja praticado contra filho ou dependente. Beleza? Bom, nosso tempo está já acabando aqui. Eu estou olhando para o relógio aqui, para o cronômetro, eu tenho mais 3 minutos. Então, eu queria, de cara, agradecer demais a gentileza de vocês, a paciência, acompanhar nossas lives. Essa lei mudou muita coisa. Eu estou muito, como é que eu posso dizer assim, eu estou muito empolgado estudando a lei. É muita modificação, é muita alteração. A Renata está dizendo, professor, e quando a reincidência não for específica em crime hediondo? Aí cai na regra geral do crime não hediondo. Tá bom que a gente não comentou hoje, porque o tema era só crime hediondo, Renata. Depois eu falo a progressão em crimes não hediondos. Então eu estou muito empolgado estudando essa lei, eu gosto muito, assim, eu tenho um negócio, se eu começar a estudar um negócio, eu vou estudar, eu estou escrevendo muito sobre ela. Muitos alunos que estão matriculados no Projeto Delta 2020, inclusive eu queria agradecer também a confiança de vocês, eu tive dando uma olhadinha hoje para essa turma do Projeto Delta. Agora nós começar a live, tínhamos 9 vagas só. Vocês sabem que no Projeto Delta tem mentoria, tem material, tem e-book, tem tudo, é uma estrutura muito grande. Todo aluno que se matricula aqui no JUS 21, ele recebe uma estrutura muito grande de apoio, que vai de mentoria, de e-book. Todo mês eu invento uma novidade. Meu sócio vive tirando onda comigo, porque ele diz que a gente só trabalha para sustentar o Projeto Delta aqui. Porque, por exemplo, agora eu mandei fazer um e-book, eu gastei quase 50 mil reais para fazer um e-book de questões para o pessoal do Projeto Delta e dei de graça. Quando eu apresentei a nota fiscal a Maurício quase que morre. Eu disse, tu gastou quanto, macho, sobre isso aqui? Eu disse, 50 mil, isso tu é doido. Pai, tu vai vender por quanto? Eu disse, eu não vou vender por nada, eu vou deixar de graça para o povo do Projeto Delta. Então a estrutura é muito grande e por isso que a gente precisa, obviamente, limitar a quantidade de vagas. E aí eu agradeço mais, eu olhei agora, faltavam só 8 vagas para lotar o Projeto Delta. Mas quem é aluno das turmas 2019.2 do JUS 21, Projeto Delta e Projeto Alfa 2019.2, quem comprou o curso ali em junho, julho, agosto, setembro, outubro do ano passado, dá uma olhadinha aí, por favor, na tua área do aluno do JUS 21, que tem um presente para você, tem uma surpresa. Tem muita gente ainda dizendo assim, Giovanni, o pacote anticrime, eu vou me atualizar, eu vou perder, não faça isso comigo. Meu irmão, quem é aluno do JUS 21? Quem conhece a mim e a Maurício, sabe que se a gente não ajudar, a gente não atrapalha um aluno. Olha, é porque talvez você não nos conheça, mas pergunte a quem nos conhece. Pergunte a quem já foi aluno do JUS 21 aqui. Pergunte a qualquer pessoa. Eu sempre digo, eu sempre dou minha cara a tapa. Pergunte a quem já foi aluno do JUS 21. Se eu e Maurício, a gente não ajudar você a atrapalhar, eu não vou. Tá certo? Se eu não puder fazer, claro, isso é uma empresa privada, tem que ganhar dinheiro, a gente tem conta para pagar. Eu tenho 100 professores hoje dentro do JUS 21, 42 funcionários, são 150 famílias que dependem do JUS 21, inclusive a minha e a de Maurício, mas eu quero ganhar dinheiro de uma forma que eu possa chegar e dar minha cara a tapa, e se eu estiver mentindo, alguém entrar numa live e dizer, não, é mentira. Esse cabo não faz isso não. Eu digo é dúvida, então eu quero sempre ter essa tranquilidade. E aí, pessoal, o pessoal perguntando e eu não podia disponibilizar o que eu não tinha. Como é que eu ia gravar um negócio que eu não sabia o que ia ficar? Mas agora, para a galera que está matriculado nas turmas ali, que comprou o Projeto Delta e o Projeto Alfa ano passado, a partir do meio do ano, eu não posso fazer milagre para todo mundo, mas ali em julho, agosto, setembro, entre na sua área do aluno que tem uma surpresa para você. PLGG, mas vai vencer meu curso. Entre na sua área do aluno, tem um aviso de coordenação e tem uma surpresa para você. E você que vai começar o Projeto Delta agora para 2020 no JUS 21, tem mais 9 vagas. 9 vagas. Terminou, acabou, a gente esgota. 9 vagas. Entre no site do JUS 21, que eu tenho certeza que a gente vai lhe ajudar a virar delegado de polícia, beleza? E você que vai fazer OAB,
prova do 31º exame unificado. Vou repetir, eu estou aqui no Jus porque para deixar tudo preparado, porque amanhã, a partir das 8h30 da manhã, horário de Brasília, começa a mega revisão. De novo, começa a mega revisão Jus 21 e começa comigo, Direito Penal. Eu espero todos vocês. Assiste gratuitamente pelo YouTube, mas se eu fosse você, eu me inscrevia na mega revisão no site Jus 21, é de graça, para ter acesso a todo o material que nós separamos para vocês, beleza? Um cheiro para quem for de cheiro, um abraço para quem for de abraço. Eu vou dar o print aqui no final da transmissão, e se você gostou da transmissão, quando eu postar o print, vai lá no meu Instagram e comenta se gostou, para o Instagram mostrar a transmissão e consequentemente mostrar a live para mais pessoas. Valeu, crianças!